dia! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar aí acompanhada, mostrar um pouquinho de domingo e vamos falar aí da questão dessa vida a dois no Canadá. Domingo foi, vocês viram aí rapidinho, né, na entrada, que eu tava indo pra igreja, né, com meu marido, e aí depois a gente passou no mercado, a gente passou no Costco, que é é a rotina do domingo. Normalmente eu vou de manhã, e até na maioria dos vídeos, né, que eu gravo aqui, domingo de manhã eu indo pro mercado, ou eu vou no Costco ou eu vou no Walmart, e aí depois volto pra casa e a gente vai pra igreja. Eu tenho os domingos offs, né? Já falei isso aqui em outro vídeo. Mas enfim, vamos focar aqui no assunto de hoje, que é essa questão do projeto Canadá 2, né? Da vida 2 aqui no Canadá. Semana passada tivemos aí o Valentine's Day, que as pessoas falam assim, como se fosse o Dia dos Namorados, mas é um pouquinho diferente, né? Aqui é como se fosse assim o Dia do Amor, porque as crianças na escola, e eu me lembro disso que quando eu morei nos Estados Unidos, tradição assim para as crianças nas escolas levarem cartõezinhos, chocolatezinho para os amigos, para as professoras. Então não é só uma questão assim do relacionamento amoroso, tá? Claro que tem os restaurantes que fazem aí todo o movimento do Valentine's Day, mas não é tanto igual o Dia dos Namorados mesmo no Brasil. E hoje é Family Day, então hoje é feriado mesmo, praticamente tudo tá fechado. E aí, como eu acho que eu já devo comentar, num geral os feriados aqui eles jogam para segunda-feira para você ter um long weekend, ou seja, você ter um feriadão aí, sábado, domingo, segunda. Muita gente às vezes tira o dia off na sexta e aproveita e faz aí umas mini férias. Então hoje é segunda, Family Day, e vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa questão do projeto A2, e eu vou dar minhas considerações obviamente, do que eu vejo, né, de quando se vem solteiro, porque algumas pessoas foram lá no Instagram e começam a perguntar algumas coisas, e eu só posso, obviamente, dar a minha opinião, não sendo profissional de imigração, mas contando a experiência e o que eu escuto, né, os relatos que eu escuto das pessoas. Só para lembrar que ano passado, no Family Day, foi, marcou a história de imigração no Canadá até então, porque foi a rodada, né, do Express Entry, do Canadian Experience Class, dos 75 pontos. Nunca na história da imigração, ou nunca na história do Express Entry, a pontuação foi tão baixa assim. E nesse dia, né, o ministro da imigração, ele fez uma carta, vamos dizer assim, explicando, e ele convidando e toda a rodada, né, que foi exatamente para botar a galera para dentro, foi a carta falando exatamente que foi nesse dia do Family Day, exatamente para chamarem as famílias, né, convidarem as famílias para se tornarem, né, parte dessa grande família canadense daqui, né, porque como eu já falo em vários vídeos aqui, a questão de imigração do Canadá é um projeto econômico, não é um projeto de um governo, né? Se é liberal ou conservador, pode ter só algumas diferenças aí, dependendo de quem esteja no poder, mas o Canadá ele quer crescer e ele precisa crescer
né, para estar com a economia sempre aí estável. Então, e é um país muito pequeno ainda, apesar de ser grande no mapa. Mas ano passado essa data aí marcou, né? A gente teve vários amigos que entraram, mas eu e meu marido, nós não estávamos com o perfil aberto no Express Entry, então a gente não foi da rodada de 75 pontos. E aí fica interessante. Peraí que o meu cachorro tá pegando alguma coisa da rua. Rapidinho. Voltando. E aí eu vou ser bem sincera que quando teve essa rodada de 75 pontos, a gente não tava com o perfil aberto, ficou aquela pensamento, né? Será que a gente perdeu a oportunidade de ouro de imigrar? E talvez você que esteja aí no projeto, você esteja pensando, será que, cara, não estava aí no 2021? Será que já passou a época de imigrar? Será que já, né, já tá no fim da festa? Porque a gente ficou com esse receio, depois que teve isso, não se sabia, né? Porque foram quase 30 mil pessoas convidadas, que não é normal até então, né? Esse tanto de gente convidada. Então, eu fiquei com esse sentimento, para ser bem sincera, de caramba, será que a gente bobeou e tal? Então, quero também, eu acho que, na minha opinião, não passou, como falei, é um projeto econômico. A gente não sabe, né, que agora que parece que tudo está voltando ao normal em relação às fronteiras, em relação, né, às pessoas virem para cá, se mudarem. As aulas, né, nas escolas estão voltando a ser presencial. Então, a gente não sabe como vai ser a imigração desse ano que vem, mas ainda é algo que o governo ainda coloca aí que é necessário que continue convidando pessoas. Então, vamos refletir aí um pouco, né? Se você está no rascunho, o que eu acho que tem que ser muito trabalhado, principalmente porque quando envolvem duas pessoas, cada pessoa vai ter aí o que motiva ela para vir para cá, tá? E não é fácil, tá? E eu acho que eu quero deixar isso bem, frisar bem, porque eu entendo, porque eu já tive, né, nesse ponto de planejamento, onde eu escutava as pessoas falarem, não é fácil e tal, e eu ficava assim, mas peraí, eles estão lá em primeiro mundo, estão lá vivendo, tá bem, as coisas estão acontecendo, como assim que não é fácil, né? É porque a questão de imigrar, a questão de você sair do seu país, né, onde você nasceu, onde você entende a cultura, onde você faz parte da cultura, eu acho que o psicológico ele pesa bastante, entendeu? De chamar um outro local de casa e depois assim meio que chamar um outro local de país, né? Que agora daqui a uns 2 anos a gente pode dar entrada à cidadania. E mesmo com toda a facilidade no sentido de aqui eles serem muito abertos para o imigrante, a gente ter até contato com a cultura brasileira forte, né? Porque tem primeiro muito brasileiro, tem muito produto, então você consegue ter o seu dia a dia muito similar do que você tinha no Brasil, das coisas. Mas mesmo assim o psicológico bate. E aí fica o difícil, né, de juntar isso no A2, porque quando um não está realmente assim aberto a esse processo. Então esse vídeo é um alerta, porque infelizmente a gente sabe de inúmeras histórias de pessoas que acabaram se separando, tá? Ou se separaram antes do projeto, vamos dizer assim, terminar, ou seja, antes do PIA, e aí o projeto todo vai por água abaixo, porque no casal, né, quando vem via estudo, um vem para estudar e o outro vem para trabalhar. E eu vou falar o porquê eu acho que isso é a melhor estratégia, ou que tenha mais base. E aí, se o relacionamento termina antes,
O que a gente já viu é que às vezes, porque quando você inicia, você abre seu processo lá no Express Entry como casal, você segue como casal. Pode ser que você continue, né, até chegar ao PR, se os dois, né, estão almejando isso, mas não querem mais estar junto, mas fica junto até o PR sair. Mais ou menos isso. Mas aí a questão toda econômica acaba às vezes inviabilizando para uma das partes o processo. Ou isso é uma coisa que acontece que após, né, o casal recebe o PR, eles acabam se separando. Porque N motivos, mas o estresse todo causado com a mudança, causado pela imigração, causado pela mudança de vida, abala o relacionamento. Ao meu ver, quais são aí os pontos, né, que ajudam quando você vem em casal? Primeiro, na história do um vem estudar e o outro pode vir trabalhar, que é algo que não acontece, por exemplo, quando você pega um visto de estudo para os Estados Unidos, normalmente o cônjuge ele recebe uma permissão de morar lá nos Estados Unidos, mas não tem um visto de trabalho, então acaba fazendo um trabalho ilegal. Essa é a real. Mas aqui não, aqui o cônjuge ele pode ter o visto de trabalho. E aí fica muito mais viável economicamente o projeto andar, né? Então um vai trabalhar aí full time e muitas das vezes vai ter mais de um emprego, né? Para conseguir bancar o outro que primeiro está estudando e só pode trabalhar 20 horas semanais, e também o projeto, né? O college, que se você faz a conversão, ele é uma coisa muito cara. Então se você não tem o dinheiro previamente do college como um todo, que eu acho que vamos dizer assim, é a forma mais segura desse projeto aqui, né, ser viável e você não ter tantas mudanças de vida, que foi o nosso caso. A gente tinha o valor total do college, ok? Mas nos primeiros meses, com o trabalho do meu marido, e eu comecei também a trabalhar nesse part-time, e a gente reduziu bastante, né? Vamos dizer assim, a gente deixou bem básico o nosso estilo de vida. A gente conseguiu já pagar as coisas se pagarem aqui em dólar. A gente não ficou trazendo dinheiro do Brasil. Então, assim, o benefício, vamos dizer assim, ou o que ajuda quando você vem a dois, é exatamente a questão financeira, porque no dia a dia, um trabalhando full time e o outro aí part time, né, dependendo do seu estilo de vida, você consegue pagar todas as coisas aqui. Claro que eu tô falando da realidade daqui de Toronto, que é uma das cidades, ou a cidade mais cara aqui do Canadá. Agora imagina você, se a pessoa que vem para trabalhar, e aí você tem que pensar na estratégia, porque no geral as consultorias vão dizer assim, a pessoa que te tem o melhor inglês vai ser a pessoa que vai para o college, porque você tem que fazer a prova do IELTS, comprovar o seu nível de inglês para você poder se inscrever no college. Mas há exceções. Eu acho que se um do casal tem o mínimo do inglês para passar na prova, conseguir a nota e entrar no college, vai. E o outro que tem um inglês melhor, talvez tenha melhores possibilidades de um emprego, né, que seja acima do salário mínimo, e isso vai se tornar o projeto mais viável, ok? Eu também acho que, e aí eu acho que é um dos problemas, se a pessoa que vem para trabalhar não está tão empolgada e tão focada com vir para o Canadá, imagina ela ser responsável por gerar a renda, né, do mês a mês. E aí o que acontece? A gente vê casos disso, a pessoa conseguir um trabalho, e às vezes é um trabalho de salário mínimo, e trabalhar as horas que acha que é confortável. Então, se normalmente full time aqui 30 horas semanais, tá? Não são 40, então, dependendo de muito emprego, eles falam, não, você tem full time, mas você só tá pegando 30 horas, e com salário mínimo, isso daí fica um valor assim muito baixo, e é difícil de manter. Então, se a pessoa do casal que tá trabalhando, e é a parte financeira aí do projeto,
essa pessoa não estiver muito empolgada, vai dar ruim, porque ela não vai se empenhar e vai ter toda uma questão de que às vezes o emprego é um emprego entry-level job, que no Brasil trabalhava com outras coisas, enfim, gera aí problemas, e aí a gente já viu vários casos aí do projeto acabar terminando porque isso aconteceu. E também, se a pessoa não estiver muito motivada e for a pessoa que vai para o college, mas que não quer ir para o college, chega no college e vê todas as questões que todo mundo já falou aqui, de assignment, de lidar com gente mais nova, de fazer um curso que já tinha, né, se você já veio de uma carreira no Brasil e aí você está vendo as coisas mais básicas, tipo como fazer um currículo, cara, essa pessoa começa a desmotivar e não estuda, não faz a sua parte, e isso também pode dar ruim no projeto. Porque recai sobre o estudante a responsabilidade de, primeiro, ir ao college, ser aluno full time, porque se você trancar matérias, ou você pensa assim, só vou fazer o mínimo de matérias, se você não for considerado full time student, a instituição pode botar isso para imigração e você pode perder o visto, tá? Vários cenários, que eu não sei se de fato isso acontece, mas é isso que é falado, ok? Eu não paguei para ver. Então eu fui, estudei bonitinho, full time, e recai, né, e a minha responsabilidade, vamos dizer assim, nesse projeto era conseguir um trabalho full time, né, quando terminasse o meu curso, para que a gente estendesse os nossos vistos, ou seja, o tal PGWP, para que com isso o meu marido continuasse, né, com o visto dele válido e eu pudesse ter o visto de trabalho. E aí que a história, vamos dizer assim, meio que acontece, porque é aí que você começa a ter uma vida dita normal, quando os dois podem trabalhar full time, e quando você pega o PGWP, que quando você faz um curso de 2 anos, ele vai aí te colocar para normalmente até mais 3 anos de visto. Então você consegue ver que nesses 3 anos você consegue tirar aí o PR. Quando se está a 2, eu acho que uma das coisas que também, uma porta que se abre, é que no momento que o cônjuge que veio para trabalhar, se ele já consegue um trabalho, esse trabalho está dentro do NOC, consegue a Canadian Experience Class em 1 ano, ou seja, enquanto você está cursando lá a faculdade, o seu cônjuge pode estar trabalhando, e assim que ele completar 1 ano, pode ser que você já tenha uma pontuação boa para entrar, né, para o Express Entry e conseguir aí ser chamado, né, para o PR, para o Invitation to Apply, né? E às vezes você, né, que veio estudar e que você só veio estudar por conta da imigração, pode ser que você nem precise terminar o curso. Conhecemos pessoas assim também. Então, eu acho que a vantagem A2 é que, obviamente, você abre o leque de possibilidades de conseguir o PR de uma forma mais rápida. Nós, né, eu e meu marido, estávamos entendendo que eu provavelmente seria a aplicante principal, né, que eu terminei o college, ia trabalhar aí durante 1 ano, porque o meu inglês é superior, eu ia conseguir uma nota melhor no IELTS, e com isso, né, nosso processo de imigração demoraria aí entre 3 a 4 anos. E o que acabou? Acabou acontecendo que ele, com 2 anos de experiência canadense e todo um cenário da pandemia, com um inglês que, com a nota que ele tirou, era o suficiente para abrir o perfil no Express Entry, e ele acabou sendo o aplicante principal, mesmo ele sendo mais velho. Enfim, mudou, e isso não aconteceria claramente se eu, por exemplo, estivesse vindo sozinho. Então, quando se vem solteiro, se vem só, eu acho que o difícil primeiro, se você não tem o valor do college, eu acho que não fecha, tá?
eu não conheço um caso de alguém que falou assim, eu fiz isso, isso, isso. Mas acho que não fecha, tá? Porque eu acho que tem que ter o dinheiro do college, porque você trabalhar 20 horas semanais, que na grande maioria você não consegue nem essas 20 horas, você não consegue se custear aqui. Claro que, e é o que algum consultor vai te falar, é que você tem que conseguir trabalho dentro da faculdade, porque aí as horas são ilimitadas, e aí mais suas 20 horas, isso tudo você vai ser um full time. Mas a grande realidade é que mesmo assim fica muito puxado. Então você provavelmente vai ter que morar com alguém para dividir a moradia, porque esse é o gasto maior, né, do projeto todo. E aí, por exemplo, se esse é o seu caso, você está vindo solteiro, aí eu acredito que trabalhar em alguma coisa que pague gorjeta, tips, e aí você tem que estar com, obviamente, um inglês bacana para isso, talvez seja a melhor saída para você ter rendas, uma renda aí para ajudar. Então, o projeto, né, sozinho, eu acho que ele dificulta porque é muita mudança, é uma mudança de vida muito forte, muita coisa em jogo. Então, eu acho assim um desafio bem maior, e fora que você está sozinho, você vai ter que encontrar pessoas. Recentemente meu marido saiu com um amigo que veio fazer sozinho. É possível ele ter PR hoje, mas ele colocando, né, da dificuldade de às vezes conhecer alguém, até para se relacionar. Porque o que acontece? Como essa forma de casal é talvez aqui a mais normal dentro dos brasileiros, vem um casal. E aí você que está solteiro, para você achar, vamos dizer assim, alguém brasileiro, o filtro, né, fica mais apertadinho. Enfim, mas conhecemos também história de pessoas que se separaram e conheceu outro brasileiro e já tá casado, tá com filho, tá tudo bem, tá tranquilo, né? A vida, ela segue o seu rumo. Mas a minha opinião, assim, eu tô dando aqui a minha visão num geral aqui, né? Quais são as dificuldades, talvez, dos dois projetos, né? Quando se vê em casal e um não tá muito afim, e quando se vê em solteiro, né? Os desafios que você vai percorrer. Bom, não quero estender muito esse vídeo, esses aí foram só alguns pontos. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no meu Instagram, pode fazer perguntas. É um prazer sempre poder ajudar, né, essas pessoas, a vocês que estão pensando, sonhando com isso daqui, tentar esclarecer e tentar ser a mais sincera e honesta possível. E ninguém melhor para ser sincero e honesto e aberto no jogo é o senhor meu marido. E vamos ver se eu consigo trazê-lo para fazer um vídeo aqui pro canal. A gente vai estar agora em março completando 3 anos de Canadá. E quando a gente completou 1 ano de Canadá, ele fez uma série de vídeos lá no meu Instagram. Então se você procurar, você vai ver aí alguns vídeos falando sobre alguns pontos. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo aí trazê-lo para trazer aí a visão dele, né? Já que estou falando de casal, eu tive a minha motivação e o porquê que eu amo morar aqui, mas ele também tem a motivação dele. E quem sabe ele vem aqui e grava um vídeo para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!